Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. Aleluia, Pai. Leremos alguns versículos. Inicialmente o versículo de número 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, ela é poder de Deus. Agora, vamos até o versículo de número 21. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, ou nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. John Stott, que foi um dos renomados líderes evangélicos no século XX, usou uma máxima que é maravilhosa. Ele disse: se você quer conhecer ao amor, ou quer uma definição de amor, não vá ao dicionário, vá à cruz. Vá à cruz. Eu digo que a cruz foi o púlpito de onde Cristo, com sua própria vida, pregou sobre o amor. Não houve outro lugar onde o amor fosse manifestado. Por isso chamamos de paixão. Porque realmente foi algo que Cristo fez tudo por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não somente deu, mas eu também digo, se deu. Deus se fez carne por amor a nós e morreu na cruz do Calvário por amor a todos nós. Assim, com 7 extraordinárias expressões, ou 7 palavras, Cristo, naquele dia que hoje aqui nos lembramos, que hoje aqui anunciamos, pois a Bíblia mesmo nos diz, especialmente sobre a celebração
da ceia do Senhor, disse que quando nós comemos do pão, bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Essa palavra anunciar é a palavra que deu origem, literalmente, à palavra pregar. Pregamos a morte do Senhor até que Ele venha. Pregamos esta morte. A morte do Senhor tem que ser pregada. Ela é escandalosa. Ela é uma loucura. Você não poderá entender. Você não poderá facilmente receber o significado e a significância desta morte. Como aqui mesmo a palavra diz, é escândalo para uns, é loucura para outros, mas é sabedoria e poder de Deus para nós que somos salvos. Que somos salvos. Pois aprove ao Senhor o quê? Nos salvar pela loucura da pregação. Como que poderão crer se não houver quem pregue? Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas especialmente nós temos que voltar a pregar a loucura. Não que não haja muitas loucuras sendo pregadas, mas não estamos pregando a loucura que deveríamos pregar. Não que não haja muitos escândalos acontecendo, mas que não estamos pregando o escândalo que deveríamos pregar. Pois há uma loucura e há um escândalo que, sem esta loucura e sem este escândalo, não há salvação. Que nós precisamos novamente pregar a cruz de Cristo. E essa cruz é uma cruz rude, é uma cruz tosca. Sabe, muitas pessoas têm lixado, desculpe usar esse termo, polido a cruz. Tem tornado a cruz até mesmo mais leve. Tem deixado a cruz, se eu posso assim comparar, oca. Mas a cruz que Cristo suportou, que Cristo levou, na qual Ele foi crucificado, era bruta, feria, era sólida, pesada, havia um peso, uma carga, e essa cruz tem um peso, essa cruz tem uma carga, essa cruz é lugar de morte, e porque é lugar de morte, se torna um lugar de vida. Jesus mesmo disse que a semente tem que cair em terra e morrer, para que frutifique. E o apóstolo Paulo fala algo tão extraordinário, ele diz, em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Sabe o que está faltando em muitos púlpitos? Está faltando morte. Está faltando que o pregador morra para que a mensagem viva. Que o pregador morra para que os ouvintes vivam. E Paulo mesmo disse, dia após dia eu morro. Para quê? Para que Cristo viva em mim. Se Cristo não está sendo visto de nossos púlpitos,
é porque os que nele estão pregando não estão morrendo. Porque Paulo afirma, como eu disse, eu morro para que Cristo viva. E para que Cristo viva em mim. E a vida que agora eu vivo, a vivo por Cristo. Como nos falta morrer em nossos púlpitos, pois o púlpito é semelhante ao pináculo do templo, é lugar de tentação para quem nele está. É lugar que, se não soubermos nos equilibrar, dele cairemos. E o desejo do diabo, nos vendo no pináculo, nos vendo no púlpito, é nos derrubar. E quantos têm caído? Quantos têm caído? Porque têm tornado os seus púlpitos o lugar alto, o lugar de visibilidade. E não têm se elevado no púlpito como quem é elevado na cruz, que é visto também. Mas é lugar de vergonha, é lugar de humilhação, é lugar de dor, é lugar de lamento, é lugar, por fim, de morte. Mas eu digo a você, é lugar de vitória. Amém. Pois a Bíblia também diz que foi naquela cruz que Jesus Cristo triunfou sobre todo principado e potestade. E nós também temos que aprender a vencer por este sangue, mas a vencer também pelo nosso testemunho. Porque esses são aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que obtiveram. O testemunho de humilhação, o testemunho de morte, porque ser fiel e fiel até a morte. E acrescenta que Cristo, sendo fiel, sendo obediente e obediente até a morte, e morte de cruz. E nós temos que voltar à cruz, porque sem nossa cruz não somos discípulos de Jesus. Não há discípulo de Jesus sem cruz. E embora, de fato, a cruz que faz a diferença na nossa vida é a cruz de Cristo, é o Cristo crucificado, eu digo a você, se alguém quer me seguir, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E então me siga. Há duas cruzes em nossas vidas. Uma delas é a cruz de Cristo. Mas a outra delas é a nossa cruz. E nós precisamos da nossa cruz. Nós, obviamente, não podemos ser salvos sem a primeira cruz. Mas nós não podemos ser discípulos sem a segunda cruz. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser discípulo. Uma coisa é ser liberto, ser resgatado. E eu acho tão interessante que perceba que na cruz, Cristo proferiu 7 palavras, 7 expressões. E na criação, Deus falou 7 vezes. E a Bíblia diz que nós participamos, então, desta nova criação. Houve a criação, e que nós só entendemos pela fé, pois pela fé
entendemos que o mundo foi criado por Deus. É pela fé que entendemos, não é pela ciência, não é pela razão, não é pela filosofia, não é pela religião, é pela fé que entendemos. Há coisas que só podemos entender por meio da fé, mas também, se somos agora salvos e participamos do poder de uma nova criação, da regeneração, de um novo nascimento em nossas vidas, também é mediante a fé. É pela graça, mas é mediante a fé. Essas palavras maravilhosas que se encontram espalhadas nos 4 evangelhos. Muitas pessoas, às vezes, buscam qual teria sido o maior sermão de Cristo. Será que o maior sermão de Cristo é aquele que nós tanto valorizamos, que chamamos a constituição do reino de Deus, o sermão da montanha? Por um lado, você pode analisar assim. Será que o grande sermão de Cristo seria o sermão escatológico de Jesus Cristo, em que ele nos fala coisas tão importantes? Será que o grande sermão de Cristo seria aqueles que foram espessos pelas suas parábolas, que nós amamos tanto? Mas eu gostaria de trazer o derradeiro sermão, o maior dos sermões. E que eu digo que, se nós queremos pregar como Cristo, deveríamos saber que, mesmo em face da morte, a palavra de Deus não saiu dos seus lábios. Pois se a boca fala do que está cheio o coração, tudo que Cristo pôde falar na maior das dores, na sua morte, era a palavra que se derramava dos seus lábios. A Bíblia nos fala que nós temos que preencher em nós o que resta. O que resta dos sofrimentos de Cristo. Cristo sofreu tanto e ainda sobrou algo a sofrer. O corpo de Cristo sofreu. E sofreu como nenhum outro corpo sofreu. Sofreu não apenas pela agonia da morte, não apenas pelo sofrimento e a dor da cruz, mas sofreu por levar todas as nossas dores, toda a maldição e todo o pecado sobre si. Sofreu Jesus como nenhum outro sofreu e como ninguém mais sofrerá, mas ainda assim sobra o que sofrer. Pois o corpo de Cristo, que é hoje a igreja de Cristo, ainda sofre. E ainda está sendo preenchido o sofrimento deste corpo, que é corpo de Cristo, que é a igreja. Numa igreja perseguida, numa igreja martirizada, numa igreja sofredora, mas ainda há coisas que nós precisamos preencher. E de tudo que havia na cruz, tiraram sua formosura, o humilharam,
o feriram a tal ponto que ele era como uma gigantesca chaga. Mas algumas coisas permaneceram. Cristo podia ver, Cristo podia ouvir, e Cristo podia falar. E dessas 3 coisas, são talvez as 3 coisas mais urgentes que nós crucifiquemos. Por que isto? Cristo não ficou cego na cruz, não ficou surdo na cruz, nem ficou mudo na cruz, e graças a Deus por isso. Mas eu preciso crucificar minha visão, crucificar minha audição e crucificar a minha língua, o meu falar, acima de tudo. Pois a língua é o leme, que pode nos levar ao inferno, e ela própria queimar no fogo e fazer todo o nosso ser queimar com ela. E a Bíblia mesmo diz, se alguém refreia, se alguém domina, e agora, com uma liberdade eu direi, se alguém crucifica a sua língua, é varão perfeito, capaz de dominar todo o seu corpo, todo o seu ser. Estes são aqueles que têm, de fato, o autodomínio, o domínio próprio, que é algo fruto da ação do Espírito Santo sobre nós, e que necessitamos, de fato, viver. Pois a Bíblia diz que o homem é tentado pelos olhos, é tentado pelo que vê. Então, ele precisa crucificar os olhos para vencer a tentação. Pois a Bíblia não diz, literalmente, se o teu olho te faz cair, arranca-o. Sabe, arrancá-lo é cegá-lo de uma maneira que ele não possa voltar a ver nunca. Arranca-o e lança-o de ti. E eu direi, se os meus olhos me fazem cair, crucifique. Eu preciso crucificar os meus olhos. A Bíblia diz que o homem, ele é corrompido pelas más conversações, pelo que ouve. O homem pode ser tentado pelo que vê, mas ele é corrompido pelo que ouve. E como não ser corrompido? Crucifique o seu ouvir. Crucifique o seu ouvir. Seja surdo para a contaminação, como seja cego para a tentação, mas acima de tudo, o que contamina o homem é o que sai pela tua boca. Então crucifique o seu falar, crucifique a sua língua. Não se permita de forma alguma ser contaminado. As palavras da cruz que Cristo ali proferiu, elas demonstram o amor do Pai por nós, o amor de Cristo por nós, o cuidado. Elas revelam este amor extraordinário, porque Cristo, a primeira palavra
que nos diz é: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Cristo, ao olhar todos os seus algozes, Cristo, ao olhar todos os que lhe condenaram, Cristo, ao olhar todos aqueles que se alegravam, que celebravam, havia dor, havia os que choravam, havia os que se desesperavam, havia aqueles que queriam se aproximar e não podiam, como as mulheres que seguiam a Jesus. Elas não podiam se aproximar. A Bíblia diz que elas olhavam de longe. A dor dos que o amavam. Mas havia pessoas que se alegravam. Havia pessoas que diziam: foi feita justiça. Havia pessoas dizendo: era necessário. Tantas expressões, tantas formas. E Jesus olhava para cada um deles e disse: eles não sabem o que fazem. E Paulo mesmo disse: se soubessem, não teriam feito. E Cristo diz: perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Logo, Cristo não apenas vê, mas ouve. Ouve. Um que lhe pede algo. Sabe, em momentos como esse, em momentos tão críticos, no momento em que nos pedem algo, quando nós necessitamos de tudo, Cristo estava morrendo e alguém lhe pede algo. Foi que aquele homem, o único homem que tomou a defesa de Cristo, se bem que antes não o defendia, mas em algum momento aquele homem teve uma consciência e repreendeu até mesmo o outro. Dois malfeitores, chamados dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Que falavam impropérios, que estavam ali vivendo a mesma realidade. Mas, de repente, um deles, algo brotou nele. O quê? O temor de Deus. Pois ele disse ao outro: não temes a Deus? Não temes a Deus? Nós, com razão, estamos aqui, consciente que o que lhe acontecia era consequência da vida que tivera. Nós, com razão, mas esse o que fez? Toma a defesa de Cristo. Toma a defesa de Cristo e pede a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o que Jesus diz a ele? Diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu acho tão interessante que ele pede: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele faz um pedido futuro, mas a resposta de Jesus é presente. Quantas coisas nós temos pedido ao Senhor: um dia, Senhor, faça para mim. E Cristo diz: não, eu farei hoje. Foi o que Jesus respondeu àquele homem. Como eu disse, os olhos de Cristo não estavam fechados, talvez embaçados pelo sangue, mas fechados não. Ele não teve os seus olhos perfurados como teve Sansão. Jesus ainda via. E viu ali Maria e João. E Jesus disse: mulher,
eis aí o teu filho. E disse, filho, eis aí a tua mãe. Esse maravilhoso mundo de Deus é para que nos cuidemos uns aos outros. Para que cuidemos como mães cuidam de filhos e para que cuidemos como filhos deveriam cuidar de mães. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Finalmente Jesus fala com tanta dor. Deus meu, por que me abandonaste? Onde expressa a sua angústia, onde expressa o seu sentimento de abandono. Estou só, me sinto só. E porventura nós, mesmo conscientes que Deus não nos deixa, não há ocasião que nos sentimos sós, sozinhos. Não sentiu Jó sozinho? Porventura não deve ter se sentido na prisão José sozinho, ali lançado, ali esquecido, ali abandonado? E isso, a dor imensurável, a maior dor da cruz, não foram os cravos. A maior dor da cruz foi o sentimento de abandono. E esse sentimento de separação só existiu não por culpa de Jesus, nem por culpa do Pai, mas por nossa culpa, porque os nossos pecados afastaram. Os nossos pecados afastaram. Note que ele diz Deus, ele não diz Pai, porque o Pai sempre está presente. Ele diz Deus, porque Deus em sua santidade não podia olhar o pecado em Cristo, em seu Filho. Deus meu, por que me abandonaste? Finalmente o Senhor diz, e diz que o disse, para cumprir a palavra. Tenho sede. Tenho sede. E o que lhe deram a beber? Vinagre. Antes lhe foi oferecido a posca, aquela mistura de vinho com mirra, quase que um alucinógeno, para diminuir um pouco a dor, e ele recusou. Agora, ele diz, tenho sede, e lhe dão esse vinagre, esse vinho estragado. Mas o que é dito ali é que num caniço, com uma esponja, mergulhado no vinagre, lhe dão o vinagre. Os romanos se limpavam com uma esponja perfurada por um caniço que era mergulhada num vinagre. Após defecarem, este é o grau de humilhação que Cristo suportou por amor a mim e a você. Como não amá-lo? Como não amá-lo? Mas em tudo isto, eu me lembro de Jesus no Getsêmani,
quando Jesus disse: Pai, se possível de mim, passa esse cálice. Porque tenho certeza de que era muito mais amplo do que mera sede, porque diz que ele falou isso para se cumprir a Escritura. Cristo disse: se possível, passa de mim esse cálice. E quando já estava a beber as últimas gotas desse cálice, Jesus diz: ainda tenho sede. Aleluia. Eu ainda beberia outro cálice, por amor a mim, por amor a você. Este é o Jesus que nos ama. Esta é a paixão da cruz. Finalmente, Jesus diz: está consumado. Está consumado. Eu não somente comecei, eu não somente realizei, eu completei a obra. Sabe que quando o Senhor criou os céus e a terra e tudo que neles há, Ele não disse em nenhum momento, diz que Ele descansou de sua obra, que como Criador fizera, mas Ele não disse terminei. Porque tudo o que foi criado para chegar na cruz. Para que da cruz, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, onde tudo converge e tudo dele parte, pudesse dizer: agora eu terminei. Agora eu terminei. O Cordeiro que fora morto antes da fundação do mundo, ele criou o mundo já consciente que morreria por nós. Por cada um de nós e por todos nós. E por fim, Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dizia, inclinando a cabeça, suspirou. Cristo não rendeu o seu espírito a todas as provações, privações, e a cruz não o derrotou. O seu espírito não foi derrotado pela cruz. Antes, ele derrotou a cruz. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas Cristo rendeu o seu espírito exclusivamente nas mãos do Pai. Ele não se rendeu a nada, a ninguém, senão ao Pai. E ele inclinou a sua cabeça, não caiu. Ele inclinou a sua cabeça. Antes de suspirar, antes de dar o que nós chamaríamos o último suspiro. O último suspiro. Ele inclinou a sua cabeça como um rei. Inclina a sua cabeça. E quando um rei inclina a sua cabeça diante de alguém, ele oferece a mercê a esse alguém. E isto é a graça do rei. A última atitude do corpo de Cristo em relação a nós foi dizer: eu te ofereço a minha graça, o meu favor. No período da morte de Cristo, outros morreram também. Morre Jesus. Morre os 2 ladrões. E posteriormente, morreu Judas Iscariotes. E na morte destes, nós encontramos 4 grandes verdades universais.
Morre Jesus, que começou bem e terminou ainda melhor. Terminou bem. Morre um dos ladrões, que começou mal, mas teve arrependimento e terminou bem. Morre o outro ladrão, que começou mal e não teve arrependimento e terminou ainda pior. Terminou mal. Morre posteriormente Judas, o Iscariotes, que começou bem, mas infelizmente terminou mal. Como estamos levando a nossa vida? Mas a maior das perguntas é: como terminaremos a nossa vida? Terminaremos bem ou terminaremos mal? Alguns começam bem e terminam bem, outros começam bem e terminam mal, outros começam mal, mas terminam bem, outros começam mal e terminam mal. E a pergunta, então, é como você e eu queremos terminar. Eu não sei se você começou bem. Se você começou bem, que bom. Eu não sei se você começou mal. Se você começou mal, que pena. Mas eu sei que em Cristo há uma oportunidade. Que não importando se começamos bem ou se começamos mal, conseguiremos terminar bem. Porque terminar bem é terminar com Cristo. É chegar ao final junto com Jesus. Foi isto que fez aquele homem que começou tão mal terminar bem. Cristo sempre termina bem. E quem está com Cristo chega aonde Cristo chega. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu sempre digo que esse ladrão terminou como o sonho de todo ladrão. Ele roubou a cela. Ele pulou, se eu posso dizer assim, olha, não pense que teologicamente eu estou certo, porque não estou. Mas eu vou dizer uma coisa, esse homem pulou o muro do céu. Ele chegou aonde ele não devia chegar. Porque o lugar dele, pelo que ele mesmo diz, era bem mais embaixo. Era no inferno. Mas ele chegou no paraíso. Porque ele estava com Cristo. E quem está com Cristo, entra onde Cristo entra. Chega onde Cristo chega. E eu te convido a estar com Cristo. Eu te convido a aceitar a mensagem da cruz, a toda esta loucura, a estes princípios que nos fazem viver a realidade de uma nova criação, onde as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo e vivemos pela obra da regeneração, um novo nascimento. Senhor nosso Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção. Pedimos que o Senhor fale com cada um de nós. Que o Senhor possa de fato ministrar em nossas vidas, para que nós igualmente possamos transmitir a outros a loucura da pregação. No nome de Jesus Cristo. Amém
e amém. Fiquemos de pé.